Abra sua Bíblia comigo. No livro segundo escreveu Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem à noite. Eu estava estudando sobre ela. Eu gostaria de falar sobre as parábolas tão conhecidas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola dos filhos. Enquanto você abre a sua Bíblia, irmãos, eu não sei se todos souberam, mas há uma ação do Ministério Público para tomar o prédio da igreja. Eu acabei de sentir no meu coração, eu não estava nem lembrando disso, mas eu senti de fazer uma oração sobre isso agora. Você pode ficar de pé para a gente orar sobre isso? E foi doado pela prefeitura. Na verdade é um terreno, são vários terrenos, para você entender um pouquinho. São vários terrenos que a FEPASA doou para a prefeitura, e a prefeitura doou para algumas igrejas também, maçonaria e alguns outros lugares, a velha guarda. Só que agora eles estão pedindo o prédio de novo, e segundo chegou uma notificação, nós temos 90 dias para desocupar o lugar. E nós tivemos muitos anos de investimento neste lugar, e a Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha para alguém aí, diga para alguém, mesmo de longe, com máscara, diga para essa pessoa: você é justo. Mas não é porque você é bom não, é porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e você foi justificado por este sangue. E eu quero te encorajar a orar por esta causa. Quem quer fazer um voto nesta tarde de orar todos os dias em prol disso? Tem alguém? Você pode orar, irmão? Pergunta para alguém, fala aí, você pode orar? Será que é difícil? Somente diga: Senhor, que seja feita a justiça. Porque neste caso nós entendemos que o justo, já que foi doado, já que houve um investimento dessa parte, nada mais justo do que nós continuarmos a fazer tantos projetos que é feito neste lugar. Não sei se você sabe, mas de sábado tem aula gratuitamente para quem quer aprender violão, teclado. Existem projetos de dança aqui também na igreja. Existem projetos, já houve aqui projeto de orquestra, né? Um projeto que o pastor tinha colocado no coração. Então, quem já foi abençoado com alguma coisa aqui da igreja? Deixa eu ver. Eu quero te encorajar a orar, irmão. Levante o seu pensamento agora, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar essa causa nas tuas mãos. Ah, Senhor, tu és o advogado dos advogados, tu és o juiz dos juízes, tu és também o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus, em nome de Jesus, nesta tarde nós te pedimos, Senhor, como filhos, que o Senhor venha, Senhor, nesta causa a qual nós falamos aqui. Deus, em nome de Jesus, o homem tem tentado, Senhor, destruir o que nós construímos, o que a sua igreja construiu. Deus, nesta tarde eu não estou aqui no meu nome, nesta tarde nós não estamos aqui no nome do pastor Jefferson, da pastora Janete, do bispos, nós não estamos de nenhum dos pastores, mas nós estamos aqui nesta tarde, em nome de Jesus, e a tua palavra diz que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Senhor, está escrito na sua palavra, Deus, que o Senhor vai diante de nós em qualquer batalha, e o Senhor guerreará as nossas guerras. Senhor, seja feita a sua vontade neste lugar, mas nós oramos, ó Deus, para que o seu nome continue sendo glorificado neste lugar, e que nesta causa eles vejam o Senhor, em nome de Jesus, intervindo neste negócio. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Diga um amém bem forte, diga amém. Glória a Deus. Querido, pode sentar dando glória a Deus.
versículo 1 do capítulo 15. Eu gostaria de fazer menção da palavra de Deus. Diz assim a tradução que eu tenho. Todos acharam? Capítulo 15 de Lucas. Amém? E aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Diga comigo, esta parábola. Vamos lá, queridos. Nós precisamos entender um contexto aqui para você entender o que o texto está dizendo. Quando um judeu, e Jesus ele prega para os judeus, amém, irmãos? Quem sabia disso? Jesus prega para os judeus aqui. Não existia cristianismo no dia de Jesus. Jesus prega para os fariseus, para os escribas, para os religiosos e também para os publicanos e para os pecadores. Na cabeça de um judeu, você não pode se assentar à mesa com um pecador. Mas a pergunta que eu me faço é: quem não é pecador? A pergunta que eu me faço é: quem não é, em algum nível, pecador? Mas entenda algo. Quando um judeu, ele quer demonstrar amor por alguém, ele permite acesso a essa pessoa. Quando um judeu ama alguém, ele permite essa pessoa se relacionar com ele. Quem está entendendo isso? Um judeu não senta com qualquer um. Ele não entra na casa de qualquer um. Que dirá se sentar à mesa com qualquer pessoa. Porque eles aprenderam na cultura, na lei oral que é transmitida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Em costumes milenares, eles entenderam que o que eles possuem é precioso demais para entregar para qualquer pessoa. Você não vai encontrar um judeu conversando com qualquer pessoa, abrindo a porta da sua casa para qualquer pessoa, entrando na casa de alguém que foi convidado sem que tenha intimidade com essa pessoa. E o fato de você se sentar à mesa, na cabeça de um judeu, representa que você tem com aquela pessoa uma aliança. Alguém tem uma aliança aí? Olha para a sua aliança, se você tiver alguma aliança, olhe para ela. Sabe por que essa aliança ela é de ouro, se você é casado? Sabe por que essa aliança é redonda? Primeiro, uma aliança ela é redonda porque ele é símbolo da eternidade, que não tem começo e não tem fim. Ou seja, enquanto você tiver vida, você precisa honrar essa aliança. Depois, ela é de ouro, porque é o metal mais precioso da terra. Ou seja, quando você olhar para essa aliança, você tem que ver que a sua aliança, a aliança que você tem com essa pessoa, é uma aliança que tem muito valor. Quem está pegando? Mas Jesus, quando se assenta à mesa, realmente Ele está fazendo uma aliança
com os publicanos e com os pecadores. Jesus está fazendo uma aliança de salvação. Podia ter dado um glória a Deus aí, né? Deixa eu ver, tem alguém que tem aliança com Jesus aqui nessa tarde ou não? Fala para alguém aí, eu tenho uma aliança com Jesus. Você pode dizer isso? Eu tenho uma aliança de salvação. É sobre esse tema que eu quero falar um pouquinho nessa tarde. Eu quero falar sobre a ovelha. Eu quero falar sobre a dracma. E eu quero falar sobre o filho. Entenda, perceba os detalhes do texto. Perceba o detalhe do texto. Você pode acompanhar comigo? Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Diga comigo, esta parábola. Singular. Jesus não contou estas parábolas. Ele contou esta. Porque as 3 parábolas falam do mesmo assunto. Quem está pegando? É o mesmo. Só que Jesus vai exemplificar de várias maneiras. Mas o assunto é o mesmo. E a primeira parábola, diga comigo, a parábola das ovelhas. Não é da ovelha, é das ovelhas. A parábola não é da dracma, é das dracmas. A parábola não é do filho pródigo, é dos filhos. Por quê, Daniel? Porque no reino de Deus nada é sobre mim, é tudo sobre nós. No reino de Deus não tem nada sobre mim, é sobre nós. E o que Ele está fazendo em nós. Quem está aí? Isso é fundamental nós entendermos isso. É muito forte isso. Porque algumas pessoas, no intuito de me fazer entender o texto, e te fazer entender o texto, e a gente já não tem um cuidado em ler, a gente já não respeita muito ponto e vírgula, a gente já não respeita muitas acentuações, então fica difícil de entender o que o texto está dizendo, ainda mais quando alguém escreve um título dizendo a parábola do filho pródigo. Então você acha que é sobre um, só que na verdade é sobre os 2. Aí quando alguém coloca ali parábola da dracma, você acha que é sobre uma, mas na verdade é sobre as 10. Aí quando tem um título na sua Bíblia que diz a parábola da ovelha, você acha que é sobre uma, mas nunca é sobre um, é sobre todos. Primeiro versículo da parábola é maravilhoso. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar, em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Quando eu entendo que não é sobre mim, é sobre nós, eu começo a entender que 99 ficou no deserto, porque uma se perdeu. Eu fiz um estudo, eu tive o cuidado de estudar uns detalhes sobre a ovelha. E eu quero te trazer e fazer uma reflexão nessa tarde com você. Existem 2 lugares, senhoras e senhores, onde o pastor deixa a ovelha. A ovelha pode estar no curral ou pode estar no aprisco. O curral é na fazenda, o aprisco é no deserto. A Bíblia vai dizer que esse pastor deixou no aprisco as ovelhas, e o aprisco fica no deserto. O texto nos diz bem claro que deixou as 99 do deserto, no deserto, porque este era o ambiente em que elas estavam, esse era o momento em que elas estavam. Mas eu quero conjecturar com você nessa tarde,
Um bom pastor, preste atenção no que eu estou te dizendo, um bom pastor, eu vou repetir, um bom pastor não deixa as ovelhas no deserto. Porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de habitação. Mas a Bíblia diz que as 99 ficaram no deserto, porque o pastor estava procurando uma ovelha. Aí eu te pergunto, será que alguns desertos que nós passamos na nossa vida, será que a gente precisava passar por esses desertos? Será que a resposta que nós precisamos não estava no nosso irmão, que hoje não está no mesmo aprisco? Eu não sei se você consegue entender isso, irmãos, mas como Deus trabalha na terra, você sabe? Deus trabalha na terra através de pessoas. Deus não desce do céu com um corpo físico, não, Ele desce com o Espírito Santo e habita em pessoas. Ele habita em ovelhas. Então quando você rejeita uma ovelha, você rejeita o próprio Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa tarde? Eu estou dizendo que quando você permite uma ovelha, que é templo do Espírito Santo, uma pessoa que é templo do Espírito Santo, quando você não dá honra a essa pessoa, na verdade você desonra o próprio Deus. Quem está pegando o que eu estou dizendo nessa tarde? Eu reconheço, nesse aprisco, no nosso aprisco, no aprisco em que nós vivemos, me parece que às vezes não tem só ovelha, às vezes tem uns bodes que aparecem por aí. Como é que eu identifico, pastor, ovelha? E como é que eu identifico o bode? Primeira característica da ovelha, ela não tem defesa. A ovelha não sabe se defender. A ovelha não possui habilidade de luta. É por isso que às vezes você fala mal de alguém e a pessoa não retruca. É porque ela é ovelha, ela não é bode. Quem retruca é bode. Quem reclama é bode. Quem dá chifrada nos outros é bode. A ovelha fica quieto, porque a ovelha tem pastor e ele sabe que é cuidado dela. Diga para alguém, você tem pastor. Fala para alguém, você tem pastor. Eu não estou falando do pastor Jefferson não, que é um ótimo pastor. Eu estou falando de Jesus, que é o pastor dos pastores. Dá glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Fala para alguém, dá um glória a Deus aí, irmão. Eu vou dar um tapa na perna aqui, eu estou avisando, hein. Me ajuda. Pergunta para alguém, faz um bé para mim aí. Tem alguma ovelha aqui, irmãos? Ovelha, ela não tem defesa, mas há um pastor que guia ela às águas tranquilas. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Você que está em casa, levante a sua mão, recebe essa palavra profética. Quem sabe você está dizendo, você está pensando, mas será que vale a pena viver chorando, quietinha? Porque a ovelha no dia mau, ela sabe que vai morrer, mas mesmo assim ela não reclama, ela fica quieta, ela chora, mas ela não reclama. Mas existe um Deus, Jesus, Ele disse: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem sabe você está dizendo, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena ficar aqui, todo mundo dizendo que eu sou bobo, que eu sou um besta? Mas Jesus está dizendo, não, você é ovelha, eu já mandei, aleluia, oh, eu já estou diante de você, te guardando e livrando a sua alma. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode receber essa palavra profética nessa noite, nessa tarde? Ele é o bom pastor. A ovelha, ela só come da sua manjedoura.
Que fantástico isso. A ovelha, ela só come da sua manjedoura. Se outra manjedoura tiver cheia de outra ovelha, ela passa fome, mas não come. Ei, olha para mim. Você tem que saber de onde se alimenta. A sua fonte vem do céu. Você tem que saber de onde se alimenta. A sua fonte vem de Deus. Você não pode comer de qualquer coisa, não. Eu vou rasgar o verbo. Você não pode ficar comendo da televisão todo dia, se alimentando do medo e do pavor que eles estão jogando em você. Ei, vai para a palavra, porque tem alimento do céu para a sua vida. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Se você não se alegrar com essa palavra, vai se alegrar com o quê? A ovelha sabe de onde vem o alimento. A ovelha sabe de onde que é a fonte dela. Eu só como dessa manjedoura. Levanta a sua mão para o céu. Deixa eu profetizar a partir de hoje. A partir de agora. Você não vai aceitar alimento de qualquer lugar. Você não vai aceitar de qualquer fonte. Vai ter que vir do céu. Vai ter que vir de Deus. Vai ter que vir da palavra. Oh meu Deus, obrigado pela irmã. Oh, aleluia. Vou correr, senão a gente só fala da ovelha. A ovelha só ouve a voz do seu pastor. Eu vou falar de novo. A ovelha só ouve a voz do seu pastor. Tem uma história que diz assim, Renata. Um comerciante estava em determinado lugar e uns pastores chegou naquele lugar para apacentar as ovelhas. De repente chegou outros pastores com outras ovelhas e outro pastor com outras ovelhas. O comerciante pensou: agora deu errado, misturou esse bando de ovelha. Eu quero saber como é que eles vão fazer para separar ovelha de ovelha. De repente um pastor disse: até mais, meus amigos, vamos! Na hora que o pastor disse vamos, as ovelhas se juntaram todas e seguiram o seu pastor. E o outro pastor disse: vamos embora. E as ovelhas, ó. Ele disse: que fantástico. E eu vou falar. E é uma dificuldade para você ouvir a voz de Jesus, hein? E é uma dificuldade para a gente ouvir a voz de Deus. Ô Daniel, como é que eu escuto a voz de Deus? Primeira coisa, vai abençoar alguém? Se vai abençoar alguém, é Deus que está falando, irmão. Porque o diabo não abençoa ninguém, nem você. Primeira coisa, vai abençoar a vida de alguém, é Deus falando. Eu posso mostrar algo para vocês? Vai lá em Mateus 25, versículo 31. Você pode ir lá? Mateus 25. Mateus capítulo 25. Vocês vão entender. Eu acho que eu vou ter que vir outro dia para pregar da dracma e outro dia para pregar do filho pródigo. Não vai dar tempo, não. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas de quem? Dos cabritos ou dos bodes. E porá à sua direita os cabritos, à sua direita os cabritos e à sua esquerda. As ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram na sua direita: olha para mim, presta atenção. Venha, benditos do meu Pai, venha herdar o reino que está preparado a vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e vocês me visitaram. Preso, estive preso e foram me ver. Então os justos perguntarão. Qual é a pergunta dos justos? Quando foi que vimos o Senhor com fome? Quando foi que vimos o Senhor nu? Quando foi que o Senhor estava enfermo e nós fomos te visitar? Quando foi? Perceba que os justos não sabem o porquê. Versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade, e a verdade lhes digo, que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que me fizeram. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: afastam-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiros, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão. Olha a pergunta daqueles que foram chamados de bode por Jesus, ou de cabritos. E lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te socorremos? Presta atenção, olha aqui, bem forte, olha para mim, presta bastante atenção. Quem era justo não sabia da sua justiça. Quem era injusto não sabia da sua justiça. Sabe por quê? Porque você não tem nada de bom. Eu não tenho nada de bom. Mas o que acontece? Eu vou te falar. Você está entrando no mercado. Você entrou no mercado e você está vendo que na porta, do lado esquerdo, tem um menino pedindo bala, pedindo alguma coisa. A vontade do teu coração é falar assim: meu Deus do céu, deixa eu passar longe dessa pessoa. Fala a verdade, é ou não é? Eu tenho nem para mim, vou ficar dando para os outros. Não é isso que vem no seu coração? É ou não é, irmão? Dá um sorriso para alguém e pergunta para ele: é assim com você ou é só comigo? Fala para ele: é assim com você ou não? Aí a pessoa, de algum jeito, consegue te ver. Aí ela fala assim: moço, eu estou com fome, meu filho está com fome, dá alguma coisa para mim. Aí você fala assim: eu não tenho dinheiro não. A pergunta é: você não tem dinheiro? Aí a pessoa diz assim: não tem problema, já que você só tem cartão, compra alguma coisa para mim. Aí você fala: vou ver. Aí você entra para dentro do mercado. Aí lá dentro o Espírito Santo começa a falar com você. E ele diz assim: já pensou se fossem seus filhos? Aí você fala: não, mas tem um monte de gente ali, ela está o dia inteiro na rua. Deve ter ganhado mais que eu num dia de serviço. E o Espírito Santo está falando assim: está te faltando alguma coisa em casa? Aí você: oh meu Deus do céu. Já pensou se você estivesse nessa decisão? Você acha que esse pensamento é seu, irmão?
Ou você prefere crer que é um Deus no céu que cuida dos pequeninos? Dá glória a Deus aí. Aí, Ricardo, o nosso coração se comove. Aí você fala, quer saber? Vou comprar um salgado? Compro 2. Aí você compra outro salgado. Ah, vou comprar uma coca? Eu compro outra. Aí você compra outra. Aí na hora que você está passando, o Espírito Santo fala assim, ó, a bolacha é hipopó. Tem que ser o wafer. Porque Deus é o Deus que cuida das coisas no detalhe. E há uma criança em casa que precisa exatamente daquela bolacha. Você acha que é você, mas o Espírito Santo tocou no seu coração. E você saiu com uma sacolinha. Você acha que é você, mas é Deus. É Deus. É Deus. E você ainda vai receber galardão, porque ouviu a voz de Deus. Quem está aí? Quem está aí? Daniel, qual que é a diferença dos bodes das ovelhas? Primeiro, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Vou falar de novo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Vou falar de novo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Vou falar de novo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Mas não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Você pode falar para alguém, você pode profetizar para alguém aí na sua casa. Não é você, é o Espírito Santo. Você sabe quem é que vai atrás da ovelha? É o pastor. Você fica no deserto, mas o Espírito Santo está trabalhando. Irmão, lembra, pensa comigo. O pad está ligado? Vê se o pad está ligado. Aumenta um pouquinho mais. Você lembra da sua conversão? Eu não sei com você, mas 2 semanas antes de eu me converter, um monte de coisa começou a conspirar para eu aceitar Jesus. Mas um monte de coisa. Você ouve uma palavra dessa, você acha que é o pastor, mas o Espírito Santo já te trouxe aqui. Você podia ter vindo em qualquer outro horário, você veio nesse. Você acha que você está aí por alguma coisa, você está aqui porque Ele te trouxe neste lugar, e Ele tem uma palavra para você. Eu estou trabalhando na sua casa, eu estou trabalhando na sua família, eu estou trabalhando em você. Pergunta: a ovelha sabia que estava perdida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. A ovelha sabia que estava perdida? Vamos lá, quem tem cachorrinho em casa? Alguém tem? Já teve cachorrinho, gato? Ele já se perdeu ou não? Cachorro, vamos lá, uma linguagem para você entender. Cachorro quando está perdido, sabe que está perdido? Sabe ou não sabe? Então, sabe, lógico que sabe. Sabe. Agora a pergunta que não quer calar: a ovelha se perdeu aonde? Diga comigo, fora de casa. A ovelha se perdeu fora de casa. Pergunta: dracma, aonde estava a dracma, senhoras e senhores? Em casa. A pergunta é: dracma, uma moeda, ela sabe que se perdeu? Sabe ou não sabe? Não sabe. A ovelha está lá fora e sabe que se perdeu. A dracma está dentro e não sabe que está perdida. É isso mesmo, Jesus falou: você tem muito preço, muito valor, mas o fato de você estar dentro de casa não garante que você não está perdido. Daniel, o que me garante que eu não estou perdido? Vamos ver o que te garante. Ela estava dentro de casa. Vamos comigo, vem comigo, vai lá. Capítulo 15 de Lucas capítulo 15. Eu vou falar, Jesus. A dracma,
Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, primeiro, não acende a lâmpada? Vou falar, está dentro de casa, mas a lâmpada está apagada. Vou falar de novo. Está dentro de casa, mas a lâmpada está apagada. Depois, varre a casa. Está dentro da casa, mas há escuridão e a casa está suja. Depois, e a procura com empenho ou diligência. Vou falar, está dentro da igreja, está dentro da casa de Deus, mas já não tem luz. O que é luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está dentro da igreja, mas não lê mais a Bíblia. Está dentro da igreja, mas ouve mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Está dentro da igreja, mas se preocupa mais com a vida do outro do que o que Deus pensa a teu respeito. Bom, eu vim pregar a palavra. O fato de eu estar dentro de casa não garante que eu não esteja perdido. A pergunta é: tem luz? Tem revelação? Porque o que te mantém na presença de Deus é você ser fascinado pela glória dele, que é te revelada todos os dias. Você vai crescendo de glória em glória até ser dia perfeito. Está dentro da igreja, mas não se relaciona mais com Deus. Ei, irmão, você foi chamado para ser discípulo, não para ser multidão. Até quando você vai viver das experiências dos outros? Até quando os outros vão ter que orar para você vir aqui receber uma oração? Isso não é bom, pastor? É bom. O problema é quando é só isso aqui, é somente isso, é a sua fonte. O fato de você sair e vir aqui receber uma oração instantânea, e tudo que você não orou a semana inteira desce num download imediato, é fácil. Mas Deus está dizendo: está na hora de acender a lamparina de novo dentro da minha casa. Está na hora de acender de novo dentro da sua casa. E você vai viver coisas extraordinárias que você nunca imaginou. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa tarde? Deixa eu te desafiar a dar um glória a Deus. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Não, irmão, levanta as duas mãos, dá um grito aí, diga glória a Deus. Para eu encerrar, tinha tanta coisa para falar do filho pródigo, mas você entendeu que a ovelha é o filho que se perdeu fora, e a dracma é o filho que se perdeu dentro? Você percebeu isso aqui na mensagem, amém ou não, irmão? Jesus vai encerrar o assunto, vai encerrar a parábola dizendo: um senhor tinha 2 filhos. Agora vem um escândalo, presta atenção nisso aqui, que você vai se escandalizar. Vai comigo no versículo 12. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ponto final. Olha a parte B do versículo. E o pai repartiu os bens entre eles. Plural. E o pai repartiu o bem entre eles. Primeira coisa, na cultura oriental, na falta do pai, quem responde pelo patriarcado na família é o filho mais velho. No mínimo, o filho mais velho foi omisso de não dizer: cala a tua boca, porque você não sabe o que você está falando.
No mínimo, o filho mais velho foi negligente com a posição que ele deveria exercer. E esse é o problema da igreja de hoje. Jesus virou para as igrejas e disse: eu tenho porém contra ti, que tolera Jezabel. Tem tanta coisa que a gente está tolerando no nosso meio, que dá nojo em Jesus. E no mínimo a gente tinha que se posicionar, mas a gente se cala. No mínimo a gente tinha que se posicionar, mas a gente se cala. Porque ai daquele que vem um escândalo. Se não fosse somente isso, presta atenção nisso aqui, ele ainda recebe a herança do pai. O mais velho, não estou falando do mais novo, o mais velho recebeu a herança do pai. Daniel, tem problema ele receber a herança do pai em vida? Significa que ele já matou o pai no coração, irmão. Ninguém recebe herança com o pai em vida. É no mínimo uma desonra. O que é isso? O que é isso, Daniel? Eu estou te dizendo que esse mais velho estava perdido dentro de casa. Só que ele não sabia disso. Existem pessoas que nós olhamos lá para fora e julgamos a vida delas. E dizemos, aí ó, o filho pródigo, aquele que foi gastar todo o seu dinheiro com meretriz, com as coisas desse mundo. Só que quando a gente vai fazer uma análise bem feita, o mais moço, ele era mais sincero. Porque ele estava dentro de casa e decidiu ir embora. Ele disse: pai, o nosso relacionamento não dá. As regras que o senhor tem é demais, eu não quero. Vou embora. O mais velho, ele tinha problema com o pai, mas preferia não ver. Preferia fazer vista grossa. Era mais hipócrita. Daniel, o que você está me dizendo? Quem eu sou nessa parábola? Você que vai dizer, irmão. Irmão, olha para mim, presta atenção nessa frase. Avivamento não é quando você sai feliz com o pregador. Avivamento é quando você sai triste consigo mesmo. Uma palavra que não te confronta, não te liberta. E essa palavra, ela tem que ser luz. Quem está pegando? O que mais me escandalizou nesse texto, e eu gostaria que você visse isso. Eu encerro nessa parte. Eu até postei uma frase ontem, um pequeno texto a respeito disso. Versículo 14, por favor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Gostaria de chamar o ministério de louvor já para vir se posicionar, por favor. Meu Deus. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava. Você pode repetir essa palavra, por favor? Desejava. Repita, por favor, diga desejava. Isso aqui me incomodou demais ontem. Presta atenção aqui. Isso aqui me incomodou demais ontem. Olha para mim, por favor, olha para mim. Quando há falta de pão, o nosso desejo é por lavagem.
Quando a falta de pão, a gente se contenta até com as carniças que o mundo nos oferece. Olha para mim, presta atenção, vou falar rasgado. O nosso problema às vezes não é falta de fome, é falta de pão. Qual é o recado de Jesus? Jesus está dizendo: ei, você precisa decidir quem é que é a sua fonte, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Muitas vezes o que nos falta é fome, mas Jesus está dizendo: o problema nunca foi a fome, o problema é que faltava pão. E lá fora, o mundo não tem outra coisa a não ser carniça para você. Você que me ouve agora na internet, você que recebeu agora e teve ânsia, é isso que Deus está dizendo para você. Essa vida que você está vivendo, você sabe que não é a vida que eu desejei para você, mas tem uma coisa: lembra-te, na casa do teu pai há pão. Podia ter dado um glória a Jesus aí. Na casa do teu pai há pão. E hoje, nesse comecinho de noite, você pode voltar, porque tem um banquete te esperando. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. A ovelha, a dracma e o filho. Eu gostaria que você orasse agora, porque, irmãos, eu repito o que eu estava dizendo: o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. Você não parou aí no Facebook por acaso, você não parou aí no YouTube por acaso, você não está aqui nessa noite por acaso, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e colocasse a mão no seu coração e elevasse o seu pensamento a Deus, porque Jesus está dizendo: ei, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Eu vim para que você tenha vida, e vida completa, vida plena. Fale agora com o Senhor nesses minutos. Nós temos 7 minutos para encerrar. E eu queria que você orasse agora para o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, que você orasse para Ele agora te ajudar.